Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, a qual eu intitulei o Evangelho segundo o bom samaritano. Nessa passagem, nesse diálogo que a gente vai ver, ela vai abordar de fato alguns aspectos a respeito do Evangelho, um apontamento. E eu gostaria de convidar você, se possível, a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Eu vou ler pela versão NAA. Se você tem uma versão diferente, você pode acompanhar na projeção. Mas queremos de fato encorajar todos a trazerem sua Bíblia física e assim nós nos debruçarmos diante do texto. Vamos juntos? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe retirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixou-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De modo igual, um levita descia por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por sabedoria, por entendimento, por revelação, por, ó Deus, o abrir dos nossos olhos e o iluminar, ó Deus, da tua santa palavra, para que nós possamos, portanto, ter o nosso entendimento iluminado, para que nós possamos caminhar diante dessa luz. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo para que, ao nos colocarmos diante das suas palavras de vida eterna, nós possamos nos portar com grande temor, sabendo que de fato a sua palavra é que, portanto, nos concede, é que nos conduz à vida eterna, por meio do teu Espírito, por meio de Jesus Cristo. Nós pedimos, Espírito da verdade, nos conduza em toda a verdade nessa manhã, que nós possamos nos pôr de forma fiel à sua palavra e com responsabilidade possamos responder em tudo aquilo que o Senhor tem. Ministre aos nossos corações e que possamos, portanto, te honrar por meio do nosso modo de viver. Amém e amém. Podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pouco do contexto no aspecto da estrutura, onde essa perícope, ou essa parábola, esse diálogo do bom samaritano com Jesus, o mestre da lei, com Jesus, vai se encontrar. E eu quero falar um pouco do aspecto maior. Essa parábola ela se encontra num texto onde nós consideramos uma seção que se dá em Lucas 9:51 até o 19:48, que é intitulada uma seção sobre a viagem de Jesus a Jerusalém. Então se encontra nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada de Jesus, e alguns pontos são abordados dentro desse texto. A exemplo do discipulado, da missão, do confronto com relação aos líderes religiosos e também do ensino com relação ao reino de Deus. Dentro dessa seção maior, nós ainda podemos olhar para dentro do capítulo 10. Ele é dividido praticamente em 3 temas. O primeiro do versículo 1 ao 24, onde nós vemos Jesus enviando os discípulos, os 70.
Ali eles são chamados, portanto, a testemunharem e anunciarem o reino dos céus. Além disso, nós vemos a perícope que a gente vai trabalhar, dos versículos 25 ao 37, do bom samaritano, onde nós vamos procurar responder e entender toda a dinâmica das perguntas apresentadas pelo mestre da lei, de o que devo fazer para herdar a vida eterna, bem como quem é o meu próximo, e os versículos finais, 38 ao 42, que vai tratar de Marta e Maria, quando elas ouviram e, portanto, serviram também a Cristo. Quando, então, a gente olha essa seção maior, dentro do capítulo, nós precisamos também observar essa passagem, a perícope sobre a parábola do samaritano, com relação aos evangelhos. Dentro da resposta em que Jesus dá, ou até o próprio mestre da lei expõe, nós vemos um resumo a respeito de toda a lei e os profetas. E isso também se encontra em Mateus 22, que todos os domingos nós lemos, onde nós vemos Jesus resumindo a lei e os profetas no amar a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso, então, em Marcos 12, 28 e 34 também é exposto, mas somente em Lucas é trazido a parábola do bom samaritano, onde ele procura também romper alguns preconceitos, algumas cascas que acabam dificultando ou impedindo a expressão e o cumprimento do mandamento de amar a Deus, bem como o próximo. Em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a gente vê uma menção a respeito de Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, portanto, amem uns aos outros como eu vos amei, para que todos possam testemunhar que eu vos enviei. Então, a parábola está relacionada também a esse olhar amplo, onde os outros evangelhos destacam, e a gente, então, pode perceber agora um pouco da dinâmica da parábola em si, ou desse diálogo. Ele é composto por 8 falas, divididos ali entre 2 tempos. O primeiro tempo, ele vai tratar da resposta de Jesus com relação à pergunta, né? Quanto à questão de herdar a vida eterna. Então, o doutor da lei pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus não responde ele com uma resposta satisfatória, entre aspas, na percepção do doutor, mas ele responde como um bom rabino a ideia de com outras perguntas, né? Então, o que a lei diz, como você a interpreta? Aí ele vem, então, responde a resposta de Jesus, dizendo: amarás o Senhor teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: portanto, faça isso e você viverá. Nós vemos essa dinâmica sendo repetida num segundo tempo do diálogo, agora respondendo quem é o próximo. Então, mais uma vez, o doutor pergunta, Jesus responde com outras perguntas, e ele, portanto, responde à pergunta de Jesus, e Jesus pede uma resposta: vá e faça o mesmo. Então, é o que alguns acabam considerando como sanduíche, né? 2 expressões, porém, tratando o mesmo aspecto de uma ideia maior. Algumas características a respeito desse diálogo é interessante, porque ela começa falando sobre fazer algo, e ela termina também falando sobre fazer algo. E esse aspecto, primeiro embasa na pergunta do que é a vida eterna, o que devo fazer, mas depois ele tenta se justificar. Então, Jesus fala: olha, faça, então responda, então expresse, então vai lá. Se você quer algo para então se justificar, ou até mesmo para obter na sua percepção, é necessário responder. A questão que a gente vai ver é o que envolve, portanto, esse fazer. Será que ele é capaz de fazer isso? Será que ele é capaz de obedecer e cumprir? Então, esses aspectos são bem interessantes e, inclusive, está relacionado ao aspecto da vida. A vida, ele é mencionado nesses 2 pontos como faça isso e viverá. Faça isso, portanto, e você há de viver. Eu quero falar aqui com vocês também algumas interpretações. Existem alguns pontos aqui que são tidos por interpretações possíveis, algumas de fato de forma equivocadas e uma que a gente pode considerar alguns aspectos importantes. E a primeira dela alguns olham para essa passagem de uma forma a ver uma recomendação da parte de Jesus para o caminho da salvação por obras. Então, um primeiro olhar superficial e equivocado, a gente vai ver o mestre da lei perguntando: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E no final Jesus fala: faça isso e você viverá. Então a pessoa olha e fala: olha, tem um caminho então para eu poder obter a vida eterna.
Obviamente, o texto ele refuta essa ideia de salvação por obras. A gente vai ver isso ao decorrer do sermão. De fato, uma ideia de autojustificação inaceitável pelo próprio Cristo e impossível ao homem por si só. Alguns acabam, no segundo ponto, vendo isso apenas como uma chamada, uma exortação ética para que a gente possa ajudar uns aos outros. Olha, você precisa ver o necessitado e, portanto, ajudar. Essa é a ideia do texto e apenas acaba se atentando a esse aspecto. Infelizmente, essa é a compreensão que muitos têm a respeito do tema, tratando o tema apenas como algo legalista, moralista, mas o texto em si vai trabalhar o evangelho, a boa notícia de que Jesus, portanto, nos possibilita respondermos, mas não para nossa autojustificação ou não apenas para que nós possamos obter algum favor, mas sim para honrá-lo. E, por fim, alguns acabam olhando para o texto de forma a abordá-lo com uma metodologia alegórica. Ou seja, toda parábola ela carrega um aspecto alegórico e até mesmo trata algumas metáforas. Então, toda a parábola vai carregar um pouco desse aspecto. Mas ninguém, e nada mais do que Agostinho, teve um destaque na sua interpretação a respeito desse tema, onde ele usa de minúcia na sua alegoria com relação à queda da humanidade. Ele vai tratar alguns trechos, né, da própria parábola como sendo elas todas alegóricas. E a gente vai ver um pouquinho de algumas coisas que dá para a gente considerar, mas consideramos um tanto que forçosa. A exemplo, ele vai considerar que Jerusalém, a cidade a qual eles estavam descendo, se referia à cidade celestial. Ele vai dizer que o homem ferido remetia-se a Adão caído no pecado. Vai considerar o sacerdote e o levita como a lei e os profetas. Vai remeter o samaritano a Cristo, a hospedaria à igreja, vai referir ao óleo e o vinho como sendo sacramentos, o batismo, a ceia e, portanto, o hospedeiro como sendo o próprio apóstolo Paulo. É importante a gente entender que alguns desses pontos, de fato, são consideráveis. A exemplo de Jesus, né, o bom samaritano, remeter a esse Cristo, que de fato paga todo o preço, que de fato se coloca em nosso lugar, em nosso favor, nos alcança em nossa morte, em nossa queda, assim como existem alguns aspectos que não ferem a ortodoxia. Então, de fato, a lei e os profetas são incapazes de salvar o homem, assim como está bem posto no sentido de que o sacerdote e o levita, eles acabaram não salvando o homem. Mas é conhecido por muitos como uma interpretação agostiniana forçada, inclusive não só nessa passagem, em algumas outras, quanto às suas alegorias. Então ele exagera nessa dose, mas não é porque ele exagera que a gente vai deixar, então, ignora a alegoria, as metáforas, vamos então olhar o texto como uma narrativa literal. Também é forçar o texto. Mas, então, Felipe, o que a gente pode observar? A gente vai observar o texto na sua realidade como um diálogo entre Jesus e o intérprete da lei e que, portanto, Jesus pretende nos comunicar assim quanto a ele. Um ponto interessante é que o mestre da lei ele tenta provar Jesus e Jesus responde ele trazendo a responsabilidade da graça. Esse é um aspecto que a gente vai mencionar e que a gente vai estar sempre em vista diante dos textos. Eu gostaria, então, de entrar dentro do texto em si, falando sobre o primeiro tempo do diálogo a respeito da pergunta de doutor com relação a Jesus. É usado aqui, gente, um diálogo do princípio de inversão. Então, queria até que você deixasse sua Bíblia aberta, a gente, vezes ou outra, vai mencionar o texto. O primeiro diálogo ali, a primeira pergunta é: o que farei para herdar a vida eterna? Isso é o primeiro ponto, e Jesus responde no final só, dizendo, faça isso e você viverá. Então, aqui aspectos da vida, fazer, viver, e, portanto, no meio dessa pergunta e resposta, existe um assunto da lei sendo abordado. E aí, eu quero ler com você o 25, parte A e B, que fala assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova,
Parece uma fala muito simples, mas carrega alguns elementos importantes. A gente não está falando de um leigo, de alguém que não entendia da lei, de alguém que, enfim, não se debruçava, não se dedicava. Realmente era alguém experimentado. A gente poderia dizer como um professor muito respeitado de teologia. Contudo, existe uma contradição nessa primeira fala. Ele se levanta para se reportar a Jesus. Dentro do contexto, o se levantar se refere a uma cortesia, a um respeito. Inclusive, ele vai mencionar, depois na parte C do versículo, Jesus como sendo um mestre. Então, ele reconhece a autoridade que Jesus tem, inclusive com relação à lei. Então, ele tem essa postura de respeito, de cortesia, reconhece Jesus como um mestre, mas a contradição está no seu intuito, na sua motivação, para provar Jesus, para testar Jesus. Ele, com a sua corrupção, se coloca diante de Jesus não como um aprendiz, não como alguém que de fato gostaria de entender o que era necessário para herdar a vida eterna, mas para colocar Jesus à prova para que então ele se considerasse superior ao próprio Cristo. A sua resposta, então, ela não é honesta, ela é forçosa, ela é visando o se sentir superior e tentando, portanto, humilhar ou acabando tirar o crédito de Jesus. Segundo o texto, nós percebemos esse ponto de desonra relacionado à corrupção do coração do intérprete da lei, mas também um equívoco teológico. E na parte B, ele pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Na compreensão, então, desse mestre da lei, de fato, herdar a vida eterna estava relacionado a boas obras, a mérito. Eu preciso fazer algo para então obter esse resultado, obter essa recompensa. A questão é que a graça de Deus, ela é dada a nós como um dom, como de fato um favor da parte de Deus, e não como algo dado por resultado do mérito ou da obra humana. Isso, mais uma vez, aponta para um espírito legalista. Talvez o que esse mestre da lei esperava era uma lista do que fazer. Inclusive, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre o jovem rico, que trata, de alguma forma, o paralelo, sobre essa mesma pergunta, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E nós vamos ver que talvez ele esperava, de fato, uma lista. E dentro de um livro do Kenneth, existe uma menção a um livro não canônico chamado Enoque Eslavo, que ele vai trazer um pouco desse aspecto, onde Enoque é levado ao Éden e é dito o seguinte: este lugar, Éden, ó Enoque, é preparado para os justos, que suportam toda a sorte de ofensas dos que exasperam as suas almas, que afastam os olhos da iniquidade, que fazem julgamentos retos, e dão pão aos famintos, e cobrem os nus com roupas, e levantam os caídos, e ajudam os órfãos prejudicados, e que andam sem falha diante da face do Senhor, e servem só a Ele, e para eles é preparado este lugar como herança eterna. Então, o que talvez o mestre da lei queria é isso. Olha, faz A, B, C, D, e talvez semelhante ao jovem rico, ele diria, isso eu tenho feito. E aí Jesus, olha, uau, então vá. E aí ele sai todo pomposo, e aí ele ganha, inclusive, uma visibilidade, uma notoriedade com relação àquilo quem ele era diante dos homens também. Mas o próprio Kenneth, ele vai falar que, olhando superficialmente a pergunta desse doutor da lei, parece, de fato, uma imaturidade ao lidar com a questão, um equívoco teológico, porque como pode alguém ter que fazer algo para, portanto, herdar algo? A herança, ela, de fato, é dada àqueles que, de forma legal, a recebem. Portanto, sendo filho, portanto, sendo legalmente parte daquilo que se há de herança, esse recebe. Não existe um esforço da parte deste para que possa obter uma herança. A construção gramatical com relação à herança, ela inclusive tem um precedente do Antigo Testamento linkado a Israel e à herança da terra prometida. No contexto é visto que não existe algo que Israel fez para obter mérito para então receber a terra, ou até mesmo algo que ele fez para conquistar, para adquirir essa terra. Foster, ele vai dizer o seguinte: a palavra herança, ela é entendida da seguinte forma: Israel não conquistou a terra devido às façanhas que realizou, mas a disposição espontânea de Deus foi que deu a Israel a terra como sua porção.
porque Deus assim o desejou, eles puderam acessar. Inclusive, seguindo um pouco da discussão, ele vai dizer o seguinte: Israel possui a sua terra apenas por ordenação divina. Quando a gente acessa a palavra herança ou herdar, o que farei para herdar, existe o aspecto de graça como concedente, mas também de um favor que possibilitou a posse dessa terra ou dessa herança. Então nós vemos que a soberania de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus se fez presente em todos os aspectos, tanto de possibilitar quanto também de efetuar a realização ou a posse dessa herança. Mas quando a gente pensa em herdar a vida eterna, nós também precisamos entender que as Sagradas Escrituras nos apontam a necessidade de observarmos a lei. É graça, Felipe, é algo da parte de Deus. Mas como que a gente, portanto, entende a necessidade de herdar a vida eterna? Mas como que nós deparamos com a questão séria, inclusive, de o que devo fazer algo, o que é necessário para herdar a vida eterna? E nós vamos ver que Jesus remete à lei, com o mestre da lei, para que a gente consiga, então, avançar um pouco. Fato é, gente, eu preciso destacar que Jesus não está estabelecendo aqui um novo padrão, um novo método legalista para obter salvação. Muito pelo contrário, ele está rompendo com isso e mostrando o que é necessário e colocando, por fim, um fim ao legalismo. Vamos ler o versículo 26. Ele diz o seguinte: Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? Jesus, ao perguntar ao mestre da lei, ele, como um bom rabi, ele vai falar a respeito desse aspecto. Responder uma pergunta com outra pergunta. E é como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, olha, me fala um pouco da exposição do seu entendimento, inclusive com relação às autoridades a quem você se submete. A exposição da compreensão com relação à lei não era apenas algo que ele carregava por si, mas anunciava inclusive o contexto a qual ele estava inserido. E aí ele vai e expõe respondendo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O doutor da lei, ele conhecia a letra. Ele conhecia, inclusive, as exigências que a lei ela trazia consigo. Mas a questão está que ele não sabia interpretar. Ele se coloca diante do texto, ele recita fielmente o texto, daqui a pouco a gente vai ver Jesus falando, você disse corretamente. Portanto, a lei, ela de fato é essa, mas a interpretação do intérprete da lei estava de uma forma equivocada. Porque, assim, gente, se ele se coloca diante dessa lei, entendendo qual é de fato a requisição ou o que a lei requer, ele chegaria diante de Deus agora em humildade e falaria: louvado seja o nome do Senhor, que estendeu graça e, de fato, nos prometeu a vida eterna e nos possibilita isso. Mas esse equívoco se revela em ele expor a lei e também diante da pergunta que ele faz com relação a isso. Então, ele não conhecia o propósito da lei e não conhecia a si mesmo. Porque se ele conhecesse a si mesmo e a lei, ele saberia que a lei exige uma resposta perfeita e ele, como pecador, se torna incapaz de, portanto, obedecê-la de forma fiel. A salvação não é, de fato, uma conquista por obras, mas uma oferta da graça de Deus, conforme prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e crido, inclusive, por Abraão. Abraão, na época, em 15:6, que vai falar que foi atribuído a ele por justiça. Então, Felipe, você está falando isso, mas Jesus ainda não tinha se revelado como Cristo. Mas desde Gênesis nós vemos a promessa e, portanto, a fé sendo sempre o prumo para a salvação daqueles que nele crê. Versículo 28, nós vemos então Jesus reafirmando: você respondeu corretamente. E ele pede uma resposta: faça isso e você viverá. Então Jesus fala, é de fato isso que a lei exige. Ama ao Senhor e ame o seu próximo e você viverá. Gente, qual é o requisito da obediência à lei? A lei de Deus, ela requer o quê? Quais são os meios ou a forma, qual é a forma que nós precisamos, portanto, lidar com a obediência diante da lei? E, bem como hoje nós vimos, oportuno no catecismo, todas as semanas nós abordamos o Catecismo Nova Cidade, e a pergunta número 7, ela vai trazer para nós o que a lei de Deus requer.
e diz o seguinte: a lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos o próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena sempre seja feito. Nós vemos uma exigência de resposta. Então, olha, o que eu devo fazer para herdar? Olha, você precisa então se pôr diante da lei. A lei requer obediência. Que tipo de obediência? Pessoal, perfeita, perpétua. Gente, quem de nós conseguimos obedecer e cumprir os requisitos da lei de Deus? Quem aqui pode olhar e falar: Felipe, eu posso, eu consigo. Se eu pudesse colocar em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim, ó: você quer fazer algo para herdar a vida eterna? Muito bem. Tão somente ame a Deus e o seu próximo continuamente, perpetuamente, com a totalidade de tudo que você é e do que você tem. Simples. E aí imagina o intérprete da lei se deparando com isso, né? Nossa, a lei exige isso. A lei de Deus requer isso. Como que então eu posso lidar? Nós compreendemos, portanto, que somos incapazes. Nós não podemos por nós mesmos obedecermos conforme a lei de Deus requer. Então, qual é o propósito da lei de Deus mediante a nossa incapacidade de obedecer? A lei, ela sempre teve esse aspecto de exigir essa obediência perfeita. Mas também foi sempre real para nós a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Então, qual é o objetivo da lei? Como que nós precisamos nos portar? A gente precisa primeiro entender que o propósito da lei não é salvar. O propósito da lei, ela é de revelar a nossa condenação, a nossa condição de condenados, de incapazes, daqueles que, portanto, não conseguem absorver, conquistar, não conseguem adquirir para si essa herança de vida eterna. A lei, ela é como uma radiografia, mostra o nosso pecado, mas não pode removê-lo. A gente, quando observa esse contexto, a gente percebe que a lei tem o objetivo de nos pegar pela mão e nos levar até alguém que é capaz de cumpri-la, para que então nós possamos descansar. Existe uma fala do Timothy Keller, que ele, seguindo essa linha de pensamento, diz: Jesus mostra ao homem a justiça perfeita que a lei exige, para que assim ele entendesse sua incapacidade de cumpri-la. Jesus quer, portanto, nos convidar a convencer-nos de que somos pecadores incapacitados. Nós, quando nos deparamos com isso, dá aquela bad, né? Sem a revelação de quem Cristo é, do que Ele fez. Olharmos isso daqui deve ser, de fato, o tempo que nós temos no culto, e precisamos ter no particular, de lamento, de contrição, de desespero em saber que a vontade de Deus é essa e que não somos capazes de cumpri-la. De que a lei nos mostra, somos impotentes. E quando a lei é posta, no contexto do jovem rico, existe uma pergunta que as pessoas, ao se depararem com essa impossibilidade, né, de alcance da obediência da lei, elas, no versículo 26 do capítulo 18, diz assim, ó: os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Uma pergunta honesta, né? E aí no versículo 27 diz assim: mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que é impossível para nós é possível para Deus. Portanto, em Cristo Jesus nós temos a herança da vida eterna. Por meio do seu mérito, por meio da sua obra nós podemos alcançar. Mas nesse paralelo, inclusive, do texto do capítulo 10, a gente vê que a parábola ela segue do direcionamento, do envio de Jesus dos 70. Ou seja, a nossa missão como igreja, como os discípulos de Jesus, deve ser acompanhada da revelação e da compreensão da graça de Deus que transborda em nossas vidas. A gente precisa seguir, ser enviado, a gente precisa, ao sairmos daqui, ao nos relacionarmos com as pessoas, e sermos esses que, entendendo tamanha graça que nos foi revelada, podemos estender graça e misericórdia. A paz que temos com Deus, precisamos também estender ao outro. E talvez você se pergunte: Felipe, tá bom, vamos lá. A lei de Deus requer uma obediência perfeita, sou incapaz, Jesus foi aquele que cumpriu,
Então, qual é o sentido da lei para mim hoje? Tendo em vista que eu sou incapaz, Jesus somente que cumpre, então ela deixa de ter o seu significado? Hoje foi muito pontual o catecismo de Nova Cidade, onde ele vai falar a respeito disso na pergunta 34. Mas eu quero, além do que a gente já leu, mencionar a pergunta de número 97 do Catecismo Maior de Westminster, que ele vai falar assim: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? E ele responde: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificadas nem condenadas por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para o bem deles. E assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformar-se a essa lei como regra de sua obediência. Portanto, a lei ainda tem o seu lugar na nossa vida, de olharmos a nossa incapacidade de rendermos glórias ao Senhor, porque Ele se tornou possível a nossa obediência. Ele tornou possível, de fato, nós podermos herdar a vida eterna. E isso tem um impacto hoje, tem implicações no agora, de ainda assim, por mais que imperfeitamente, nós buscarmos nos submeter e nos conformarmos a essa realidade. Que nós possamos, por meio da gratidão e obediência, reconhecer a obra do Senhor e, portanto, render a Ele a glória que lhe é devida. Amém? É através do amor a Deus que nós, os regenerados, precisamos nos aproximar das pessoas. Isso tem profundas implicações para a maneira como nós nos relacionamos, para com a razão do que nos relacionamos e para com o objetivo que nós nos relacionamos, que seja de fato pelo amor que nós recebemos de Cristo Jesus, para que também seja expresso a outros. O amor deve ser a nossa resposta ao amor que Deus tem por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso deve ser tido, obviamente, não como um aspecto para aceitação, mas de fato como uma expressão daquilo que o Senhor já fez por nos aceitar. Bom, depararmos com isso, a gente poderia terminar o sermão falando assim: entendi o propósito da lei, então o que eu devo fazer para herdar? Crer em Jesus Cristo, porque Ele cumpriu, Ele possibilitou, e então, crendo nele, eu posso desfrutar dessa realidade. Mas não é o caso do intérprete da lei. O intérprete da lei, no seu equívoco, na sua má interpretação, na dureza do seu coração, ele ainda se coloca diante de Deus, agora não num lugar de humildade ainda, mas num lugar de altivez. Ele se coloca diante de Deus perguntando: quem é o meu próximo? Diante de toda essa lei, de toda essa realidade, de toda essa compreensão que ele deveria ter, ele não se coloca em um lugar de Deus, tenha misericórdia de mim. Ele se coloca num lugar de, tá, mas quem é o meu próximo? Tentando se justificar. O primeiro motivo dele era pôr Jesus à prova, agora é justificar-se. E ele pergunta, tentando ali, talvez, duas possíveis interpretações, é que talvez ele se depara com a incapacidade e ele tenta reduzir a lista do quem é o meu próximo para ele poder ver se consegue cumprir, o que é menos provável, mas o segundo ponto, que talvez entendo ser de fato o mais coerente, ele ainda tenta olhar para si e ver o que ele tem feito ou o que ele pode fazer para conquistar essa vida eterna. Calbart, ele vai observar o seguinte com relação ao doutor da lei. O doutor da lei não sabe que somente por misericórdia ele pode viver e herdar a vida eterna. Ele não quer viver por misericórdia. Ele nem sabe o que é isso. Ele, de fato, vive por algo bem diferente de misericórdia, pela sua própria intenção e capacidade de se apresentar como um homem justo diante de Deus. Ele, portanto, se coloca diante da lei, diante do Senhor, como aquele que consegue se justificar, como aquele que consegue demonstrar por si que é possível. Gente, a gente observa os contextos de alguns mestres da lei como aqueles altivos, aqueles que se consideram maior do que os outros. E nesse caso aqui não é diferente. Ele ainda de forma legalista, ainda de forma altiva, ele se considera alguém justificado por meio daquilo que ele faz. Inclusive, nós podemos ver a intenção dele de reduzir, talvez, mais uma vez, ele queria uma lista
De falar assim, ó, o teu próximo é o teu parente, o teu próximo são os teus amigos, aqueles que trabalham ao teu redor, então somente estes é o teu próximo. Talvez o que ele queria era isso, para mais uma vez dizer, olha, isso eu tenho feito. Eu tenho amado a minha esposa, eu tenho amado os meus filhos, isso eu tenho feito. Talvez a gente abraça só um conservadorismo. Talvez a gente abraça apenas uma ideia de formar os nossos filhos para uma sociedade não tão caótica quanto a gente imagina ou deseja. Em Harmonia, Al-Taíbe, ele vai observar que algumas compreensões no tempo era tido como próximo. A exemplo que é trazido como o irmão da pessoa era o próximo. Inclusive em Levítico 19, 17 ao 18, vai falar sobre os filhos do teu povo. Então, a interpretação que a maioria dos rabinos tinha é que o próximo estava relacionado aos judeus tão somente. Então, os gentios não eram inclusos dentro desse aspecto do meu próximo. Ou seja, ele faz essa pergunta em um contexto em que tinha diversas opiniões, mas a gente precisa entender que o intuito dele não era de aprender quem de fato era o próximo, mas o intuito dele era se justificar, para que ele pudesse, então, obter esse favor. Vamos prosseguir, e agora sim a gente entra na parábola em si, que é a resposta de Jesus a essa pergunta. Quem é o meu próximo? Versículo 30 ao 35. Jesus prosseguiu dizendo, o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixando o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, de forma semelhante ao primeiro tempo do diálogo, nós vemos Jesus trazendo aqui uma pergunta, daqui a pouquinho ele vai falar, então, olha, quem foi o próximo desse homem? Mas para que isso fosse possível, ele então expõe a parábola de forma muito intencional quanto aos seus aspectos. É dito ali que eles estavam, portanto, descendo, tanto o homem quanto o sacerdote, o levita, o bom samaritano, eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Isso é um aspecto importante, porque o sacerdote e o levita, eles trabalhavam em Jerusalém, mas muitos deles moravam em Jericó. Então, isso representa que eles tinham concluído seu serviço e estavam voltando para casa. Então, o motivo do sacerdote e o levita não pararem, não é porque eles tinham hora para chegar no templo e cumprir com as suas ordenanças. Eles já tinham concluído o seu trabalho. Era algum outro motivo, que bem provável se dava por uma priorização do aspecto da religiosidade, onde eles se preocuparam bastante com relação à pureza cerimonial. Isso tem, obviamente, o seu aspecto. Quando a gente pensa em sacerdote e levita, aqui eu trago uma imagem. Esses levitas, eles faziam parte do coro levítico, então estava na parte mais interna do templo, e a gente vê que a lei cerimonial, gente, certamente tem a sua importância. Jesus não está negligenciando esse aspecto. Não é que Jesus queria que o sacerdote e o levita, inclusive o sacerdote, ele pudesse se contaminar, né? Porque existia esse aspecto, que se ele tocasse a um morto, a um defunto, portanto, ele seria contaminado, precisaria de todo o processo de purificação, enfim. Não é que Jesus estava negligenciando isso, mas Jesus, assim como outras passagens que a gente pode ver, quando, por exemplo, os fariseus criticam que Jesus comeu com os publicanos, com os pecadores, quando Jesus cura no sábado, Jesus está falando que o espírito, o coração da lei cerimonial é o amor a Deus e ao próximo. Então, não é uma desculpa aceitável para que, então, pudesse ser apático, indiferente para com a necessidade do próximo. Então, a gente vê que, de fato, tem a sua importância, mas fora negligenciado por estes. Eu trago aqui uma imagem para a gente entender um pouco também da ideia de Jerusalém e de Jericó. Então, Jerusalém está ali no pico,
né? Ali 774 metros acima. Jericó está a 252, mas existem alguns teólogos que vão mencionar que Jerusalém, de fato, ele está aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, né? E Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar, aproximadamente. Então, é uma distância muito longa a qual eles percorriam. E a estrada a qual é mencionada é conhecida como o Caminho Sangrento. É uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros, de uma descida muito íngreme. Então, pensa, Jerusalém lá em cima, descendo para Jericó, e essa estrada ela era um lugar de muitos montes, vales, cavernas, era, de fato, algo muito desafiador e propício para os ladrões. Então, era, de fato, algo muito convidativo para os ladrões poderem usurpar daqueles que não vinham em caravanas, né, em grandes caravanas, mas vinham às vezes sozinho, que é o fato do que aconteceu aqui. Então, dentro desse contexto da parábola, existe, né, o tio Hernandes, que ele vai trazer 3 filosofias que podem ser, de fato, observadas dentro do texto por cada personagem. Os ladrões, os religiosos e o samaritano. O primeiro aspecto é com relação à questão da exploração. Então, o homem descia de Jerusalém para Jericó, ele cai na mão dos ladrões, que, portanto, roubam, tiram a roupa, ferem ele, deixa praticamente morto à beira do caminho. E a filosofia desses salteadores, desses ladrões, o que é meu, mas o que é seu deve ser meu também. E, por vezes, isso expressa muito da ótica que nós temos na vida, das nossas cobiças, do quanto nós somos aqueles que não se contentam com tudo o que o Senhor já nos proporcionou. Nós queremos aquilo que também é do próximo, além do que nós temos por nós mesmos. O sacerdote é o segundo aspecto, junto com o levita, sendo os religiosos, o segundo como a indiferença. O sacerdote e o levita eram homens religiosos que cuidavam do templo, bem como do culto ao Senhor, e essa passagem expressa uma religiosidade sem compaixão. Então, quando a gente fala aqui do sacerdote, Jesus é intencional em trazer, né, a menção dele, não só porque ele era um exemplo que deveria exercer compaixão como um homem religioso, mas porque havia um atrito, havia, portanto, uma resistência entre judeus e samaritanos. A maioria dos judeus e samaritanos não se batiam. Para eles, inclusive, samaritano era como um xingamento. É por isso que quando Jesus fala quem foi o próximo, eles não falam o samaritano. Ele fala o que exerceu misericórdia. Então há esse conflito e Jesus é intencional em abordar essa questão, em lidar com o próximo, inclusive sendo o nosso inimigo. Nós precisamos entender isso. O levita, quanto à sua indiferença, talvez se deu pelo medo de ser uma próxima vítima. Se eu parar e ajudar ele, talvez eu seja tido por esses ladrões e eu fique também na mesma situação. Ou talvez ele tenha sido influenciado pelo sacerdote. Ele, sabendo que o sacerdote estava à sua frente, ele, poxa, se o sacerdote que é o sacerdote não parou, quem sou eu na fila do pão? O que eu vou fazer? Se ele não fez, eu também vou seguir. E aqui eu quero aproveitar aos líderes. Não só religiosos, mas você que lidera a sua casa, você que lidera o seu filho, você que lidera a si mesmo, você que lidera no ambiente de trabalho, enfim, a todos os líderes, caminhem no temor do Senhor. Não sejam indiferentes, sejam de fato sejamos carregados pelo temor do Senhor, e entendamos que somos exemplo para muitos. Nossos filhos olham para os pais, as pessoas estão ao nosso redor nos observando. Sejamos exemplo. Mas a todos, líderes e não líderes, que nós possamos olhar para além do próximo. Que nós possamos, sim, ser como Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas no que não for de Cristo, que nós possamos olhar para Cristo. Que seja de fato Ele o padrão. Não adianta o levita chegar e falar assim, eu não fui porque o sacerdote não parou, né? Quem sou eu, Jesus? Quer cobrar a cobra dele, que não foi exemplo. Mas Jesus, Ele de fato é para nós o exemplo perfeito. O padrão que nós devemos seguir, seus discípulos, nós precisamos ser. Morris, ele diz que nesse conflito, a pureza cerimonial ganhou a batalha. Ele não somente deixa de ajudar, mas ele vai para o outro lado do caminho.
e passa. Mesmo o homem em sua vulnerabilidade, incapacidade, tamanha necessidade de sofrimento, eles ignoram. A filosofia dos religiosos é: o que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. Quantas vezes essa filosofia é uma realidade tida por nós? Cada um com seus B.O. Fato é que aqui não é um lugar de que nós precisamos olhar num sentido vitimista, né? De não, gente, agora eu vou partilhar da minha vida com vocês. Olha, eu tenho uma dívida, então todo mundo tem que me ajudar a pagar. Olha, eu tenho não todo mundo. Gente, pelo amor de Deus. Mas, inclusive, talvez isso seja o pecado de vitimismo de muitos. Mas talvez seja a falta dessa vulnerabilidade o pecado de outros quanto ao seu orgulho. O ponto é que nós precisamos olhar para além de nós. Nós precisamos ser esses que exercem misericórdia, que é a terceira filosofia do samaritano. Jesus, mais uma vez, combate a postura, né, dos religiosos que, por vezes, se consideravam os justos. Olha, se existe alguém justo, são estes, os sacerdotes, os levitas. Mas eles consideravam os samaritanos injustos e o texto apresenta um confronto de que esse, que por vezes era rebatido por eles, serviu como exemplo de piedade. Que nós possamos, de fato, não lidar com as cascas externas, mas que nós possamos exercer misericórdia, que nós possamos ser compassivos, semelhante ao samaritano. Quero aproveitar e talvez, quem que é o samaritano? Que povo que é esse, né? O samaritano, eles são descendentes de uma mistura entre israelitas e outros povos. Eles fundaram uma religião no século XVIII, onde eles acabaram abraçando o Pentateuco apenas como o sentido e a base da sua fé. Eles existem ainda hoje, então para eles a Sagrada Escritura, a lei, é de fato o Pentateuco e tão somente. E como eu mencionei, né, falar que um samaritano foi tido como o piedoso é muito confrontativo para os mestres da lei. É de fato uma raça desprezível para eles. É um xingamento, né? Eles não têm nem o paladar de colocar na boca esse nome. A filosofia de vida, por exemplo, portanto, do bom samaritano é: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Também deve ser seu. Então, que nós possamos partilhar de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Toda a graça, todo o favor, e a gente vai avançando. Existem algumas falas também do Warren que ele vai dizer assim, ó: para os ladrões, o viajante judeu era, e ele considera como judeu aqui, uma vítima a ser explorada, de modo que os atacaram. Para o sacerdote, o levita era um incômodo a ser evitado, de modo que ignoraram. Mas para o samaritano era alguém que necessitava de amor e de ajuda, de modo que ele lhe ofereceu cuidado. Olha só a menção de Kenneth. Essa passagem faz uma afirmação a respeito da salvação. A salvação acontece para um homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. No processo, ela parece fazer uma declaração acerca do Salvador. Cuidadosamente, sugerimos que Jesus, o estrangeiro rejeitado, colocou-se no papel do samaritano, que aparece dramaticamente em cena para atar as feridas do sofredor como único agente da dispendiosa de demonstração do amor inesperado de Deus. Então, como a gente falou, não dá para abraçar talvez todas as alegorias apresentadas por Agostinho, mas de forma zelosa nós podemos sim ver um apontamento do samaritano para com Cristo, esse que veio, tomou o nosso lugar, que viu a nossa incapacidade e insuficiência de nos levantarmos e nos concede, portanto, todo o cuidado e toda a resposta necessária. Alguns pontos, gente, em resposta do samaritano para com a ausência de responsabilidade dos ladrões e dos religiosos. O levita, ele poderia ter sido a pessoa que poderia ter prestado os primeiros socorros ali. Olhado aquele homem, visto, e talvez ele não como o sacerdote que tinha ali, bem provável, um cavalo, algum animal, ele poderia talvez não ter encontrado possibilidade de levar ele a um lugar seguro, mas ele poderia ter prestado um primeiro socorro, ver se estava bem, se estava vivo, como que estava. Mas ele não fez. E o samaritano fez. Ele colocou o homem ferido, né, e aplicou ele óleo, vinho, portanto ele cuidou das suas feridas. O sacerdote, como eu mencionei, que bem provável estava a um cavalo, ele poderia levar esse homem a um lugar seguro.
mas ele não o fez. Portanto, o samaritano coloca o homem no seu próprio animal e levou à hospedaria e tratou dele. Alguns vão dizer que o samaritano colocar o homem sobre o seu cavalo significa que ele desce do seu animal próprio e se coloca no lugar de escravo, que guiava um animal diante do seu senhor montado a ele. Então, esse lugar é de fato um lugar de muita compaixão, de misericórdia. Os ladrões roubaram-lhe o dinheiro, deixando-o praticamente morto, e de fato vão embora, não retornam. Já o samaritano, ele paga do seu próprio bolso as despesas, deixa provisão suficiente para o tratamento e com a promessa de voltar, se precisasse pagar algo mais, ele faria. Então, ele assume toda a responsabilidade daquilo que homens foram indiferentes, homens pecaram contra aquele necessitado. O samaritano, portanto, é a expressão de todo cuidado. O clímax, de fato, está em o samaritano, alguém inesperado, exercer misericórdia. Jesus poderia ter falado dessa compaixão sem mencionar os religiosos, mas de forma intencional ele menciona. E talvez a nossa religiosidade é um impeditivo da gente exercer misericórdia. Talvez, inclusive, a dureza ou os aspectos do pecado na sociedade nos deixa duros quanto à misericórdia, à compaixão. A gente olha e fala, talvez eu vou dar dinheiro, mas é para ele poder gastar com besteira. Olha, mas o que eu vou fazer? Porque, nossa, eu posso tentar ajudar alguém e ser, portanto, roubado, ser prejudicado. E a gente vê que talvez era argumento que o sacerdote, o levita ou outros poderiam ter. Mas para Jesus nada disso se tornou uma desculpa. Para Jesus ele estava lidando com o coração da lei, com aquilo que de fato o Senhor espera que nós possamos responder. Então que nós possamos entender que precisamos estender misericórdia ao nosso próximo, inclusive o nosso próximo sendo o inimigo, o nosso inimigo. Gente, elementos que o texto menciona, e eu já vou avançar aqui para o final. Ele fala sobre o vinho e o óleo. O vinho, bem provável, esse óleo, perdão, ele bem provável que era acompanhado de algumas especiarias, né, sendo um tipo de medicamento, já o vinho como um antisséptico, né, e inclusive esses itens eram tidos por caros, né, não era uma coisa barata que qualquer um tinha no bolso. Levar à hospedaria parece algo simples, né? Ele tinha ali um animal, ele colocou e levou. Mas se a gente pudesse talvez trazer para o nosso contexto, pensa em uma pessoa com má aparência, uma pessoa, infelizmente, pelo olhar preconceituoso, tida por muito simples e alguém que poderia ser entendido como causador da dor daquele homem. Vamos pensar alguém de má aparência indo no hospital executivo do Batel, com uma pessoa praticamente morta. Infelizmente, o preconceito de alguns poderia falar, olha, talvez esse cara mesmo que causou isso, se arrependeu, está tentando fazer o cara viver aqui. Isso poderia trazer implicações para aquela pessoa, inclusive para o bom samaritano, ao levar essa pessoa praticamente morta. Existe o aspecto dos 2 denários, que remetia a um cuidado de aproximadamente uma semana, mas existe também o aspecto que ele pede para que aquele hóspede possa cuidar daquele homem. Gente, quando a gente fala de um homem praticamente morto, a gente não sabe quanto tempo exige de cuidado. Ele está falando assim, estou pagando aqui de uma semaninha, mas pode ser que isso leve 2, 3, 5 meses, 1 ano, eu não sei, mas o que for a mais, eu vou pagar. A implicação disso ela é significativa, porque se a pessoa assumir uma responsabilidade e ela não pode pagar, ela se torna escrava. Então, aquele homem, se ele fosse restabelecido, ele se tornaria um escravo daquela hospedaria para que pudesse, então, pagar os custos. Mas esse custo não foi contabilizado para aquele homem. O samaritano, ele assume aquela responsabilidade. Ele está falando assim, olha, eu vou pagar nem se for com a minha vida. Não importa o tempo, eu vou cuidar, cuide. Eu assumo a responsabilidade. E nós vemos que Jesus tomou esse lugar por nós. Por isso, essa ponte, esse apontamento para Jesus Cristo faz sentido. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Gente, existe uma troca aqui na fala de Jesus com relação à pergunta do doutor da lei. Ele pergunta, quem é o meu próximo?
Jesus, quando volta a pergunta para ele, ele não fala assim, olha, o teu próximo é. Ele vai dizer assim, quem foi o próximo do homem pego pelo ladrão? A pergunta que nós precisamos fazer não é quem é o meu próximo, é eu vou me fazer próximo de quem? Eu vou me aproximar de quem para estender misericórdia? Talvez você está falando, nossa, vamos ver. Nossa, talvez alguém precisa se aproximar para que eu possa ver. Mas talvez o que falta é a nossa percepção de cuidado, de amor, de zelo, e enxergar quem é o próximo que nós precisamos nos aproximar. Quem é a pessoa que está sofrendo? Quem é a pessoa que está precisando? Talvez você fale assim, nossa, Felipe, eu não sei ninguém aqui que talvez está precisando de alguma coisa. Gente, meu Deus, o mundo carece da graça, do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é o próximo que nós temos visto caminhar a passos largos na sua imoralidade, no seu pecado, e nós não temos nos aproximado com a boa notícia, com a resposta, com a salvação. O próximo já não é mais a pessoa necessitada, e sim aquele que lhe presta socorro. A pergunta não é quem é o seu próximo, a pergunta é, você está próximo de quem? Quem espera uma lista dos próximos, abertamente está correndo da responsabilidade da graça. Está simplesmente querendo, de forma legalista, lidar com alguns aspectos da lei. Talvez como esse intérprete da lei, ele está, de forma externa, mostrando um interesse. De forma externa, está apresentando um tipo de compaixão, de misericórdia. Mas no seu interior, ele não está, de fato, se importando. Kenneth, ele vai dizer que existem dois tipos de pecado nesse contexto. O primeiro, os salteadores, que feriram, roubaram, violentaram aquele homem. Mas também os religiosos, que negligenciaram aquele homem. O nosso pecado, às vezes, não é tão somente um aspecto daqueles a qual a gente julga que foram violentos, nossa, homens maus, mas a falta do bem que deixamos de fazer nos leva a pecar. Jesus, então, ele fecha essa questão falando, vai e faça o mesmo. Willie, ele vai dizer que tem pelo menos 3 coisas envolvidas. Devemos ajudar aos demais, ainda que eles tenham culpa do que lhes sucedeu. Ah, Felipe, se deu por uma má escolha, se deu por uma má administração, sei lá o que seja o aspecto, se deu porque foi irresponsável. A minha pergunta, ainda assim, seremos o próximo deste? O segundo, qualquer pessoa de qualquer nação que esteja em necessidade é o nosso próximo. Como assim, Felipe? O caso de Rio Grande do Sul, quantos de nós nos envolvemos com a causa? Quantos de nós, de fato, exercemos compaixão e pudemos, de alguma forma, servir estes? Ah, não, Fê, mas o meu próximo é quem está dentro da minha casa, também. Mas, de alguma forma, nós podemos nos aproximar de outros. O amor ao próximo, gente, precisa ser prático. Não adianta falar que amo, se, portanto, não expresso esse amor. Não é uma teoria o amor. O amor se expressou na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio, ele encarnou, ele morreu, ele ressuscitou. Por isso temos vida. Aquele que diz amar o seu irmão, amar a Deus, mas não ama o seu irmão, se engana. Porque às vezes só diz que ama, mas não ama de verdade. Não basta, portanto, um esforço para obedecer à lei, os preceitos divinos, a gente insistir em alguns detalhes minuciosos da lei. Se nos falta compaixão, nós não passamos de religiosos, inúteis e negligentes quanto à realidade que Deus nos insere. Eu quero, portanto, concluir com a seguinte frase. A parábola do bom samaritano não é apenas um chamado para sermos pessoas boazinhas que ajudam os necessitados. Ela é, antes de tudo, um espelho que revela a nossa incapacidade de amar a Deus e ao próximo com perfeição. E, ao mesmo tempo, uma janela que mostra a grandeza da graça de Cristo.
A semelhança do samaritano, que se aproxima, se compadece, cura, carrega, paga o preço e promete voltar, assim também Jesus fez por nós. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caídos à beira do caminho, ele se aproximou, nos levantou, nos lavou com seu sangue, carregou sobre si nossas dores e pagou com a sua própria vida a nossa redenção. Por isso, a pergunta não é mais quem é o meu próximo, mas sim de que maneira posso me aproximar do outro, assim como Cristo se aproximou de mim. Amar o próximo não é um caminho para a salvação, mas é uma evidência, é uma resposta da redenção que nos foi dada em Cristo Jesus. O que fazemos para herdar a vida eterna, na verdade, é o que foi feito em Cristo Jesus. Mas o que isso implica? Amor ao próximo, compaixão, graça, misericórdia. A lei, enquanto nos mostra a incapacidade, o Evangelho nos mostra o Salvador. Alguém que nos capacita a respondermos com misericórdia e graça. E é nesse poder do Evangelho que nós podemos ouvir, obedecer o chamado de Jesus, dizendo: vá e faça o mesmo.